tema da noite é Inimigos Desencarnados, e o que eu usei como literatura foi o Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 12, Amem os seus inimigos. Então tem o item 5 que especifica um pouco mais sobre esse tema dos inimigos desencarnados. Dá para ler o capítulo todo para ter uma noção melhor, né, entender todos os conceitos. Também um pouquinho do livro Emoções que Curam. E para quem tiver mais curiosidade nesse tema e em outros temas, acho bem fácil de entender os videoaulas da Associação Médica Espírita de São Paulo. Então dá para colocar só no YouTube, esse AME São Paulo. E aí tem vídeos aulas do 1, acho que é o 12, 14, 15. E aí é um pouco mais fácil de entender alguns conceitos, às vezes com videoaula, né, do que apenas lendo um livro. Espero que faça sentido para vocês. Podem me interromper, podem levantar a mão se quiserem comentar alguma coisa, dividir alguma experiência. Só porque eu estou aqui na frente não quer dizer, né, que eu sei mais desse tema ou que tenho mais conhecimento, mais experiência do que cada um de vocês aí. Então vamos começar com a linha do tempo. Eu já apresentei ela em outro momento, mas só para a gente trazer um pouco dos conceitos bem do espiritismo das encarnações e reencarnações, né? Esse conjunto todo da linha do tempo, ele pode ser chamado de vida. Então, a vida ela não é essa encarnação agora, ela é o conjunto de todas as encarnações e reencarnações. Então, se a gente olhar entre as entrelinhas, existe o período interexistente, que é o período do plano espiritual, o período entre uma encarnação e outra. Se a gente pensar sobre isso, a gente pode tentar lembrar, que a gente abordou aqui numa outra noite, o conceito da memória recuperada. Então, a gente não tem uma memória hoje em dia, a maioria das pessoas, das outras encarnações. Então, o que acontece? Essa memória ela é recuperada nesse período interexistente, às vezes 100%, às vezes uma parte dela, mas a gente consegue ter lembrança assim, de outras reencarnações. Então, esse esquecimento ele somente existe durante a vida material. Retornando à vida espiritual, o espírito recobra a lembrança do seu passado. Trata-se, portanto, de uma breve interrupção, como a que temos na própria vida terrena, durante o sono, e que não nos impede de lembrar no dia seguinte o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando a gente pensa, né, na questão dos inimigos desencarnados, primeiro a gente não precisa pensar em inimigos como inimigos, né? A gente pode pensar em pessoas que a gente não tem muitas coisas em comum, pessoas que nos irritam um pouco, pessoas que a gente não tem facilidade de lidar, pessoas que realmente nos trazem alguma sensação, sentimentos negativos, pessoas que já nos machucaram, né? Então, o que acontece? Se a gente pensar, bom, não vou resolver isso nessa vida, né? Não tá dando certo, não tô conseguindo, ou essa pessoa já morreu mesmo, deixa assim, né? Bom, a gente não resolve, e aí tem todas essas reencarnações, né? Então quer dizer que, muito provavelmente, o que a gente não conseguiu resolver nessa encarnação, a gente pode sim ter esses laços ainda entrelaçados em outras reencarnações. Então a gente ainda tem que lidar com certos problemas, certas desavenças, certos sentimentos negativos. Então, os laços, eles permanecem, né? As coisas não resolvidas, vamos dizer dessa forma. Então, se a gente olhar assim um pouco, né? A gente chama de zoom out no inglês, colocar a lupa e sair, né? E olhar todas essas reencarnações, é muito maior, né? O impacto é muito maior, a nossa responsabilidade é muito maior, o peso de tentar, assim, agir melhor no bem, melhorar as nossas ações, resolver os problemas com as pessoas que a gente tem que tentar resolver. E aí, pelo menos, a gente sabe que a gente tentou fazer a nossa parte. Que a gente não só colocou, isso é do outro, isso é meu e eu não tenho nada a ver com isso, né? Então, alguns conceitos que a gente vai trabalhar que estão no item 5, bem resumidos aqui. O primeiro deles é esse da morte. Então, a morte é a livre presença material apenas. A perseguição, o ódio, os sentimentos negativos, a vingança, ela pode permanecer diante de várias reencarnações. É bom a gente ter isso na nossa memória, né? Não é uma pressão assim, resolve tudo agora, mas é aquela lembrança. Poxa, o que eu posso fazer nessa vida, né? Se eu estou tendo a oportunidade de reencarnar, estou tendo energia, saúde, recursos financeiros ou não, eu tenho acesso a várias informações hoje em dia, o que eu posso fazer a partir disso? Lembrar que a maldade ela é um estado permanente, não é um estado de culpa permanente dos homens,
ele é um fruto de uma intervenção temporária. Então, se a gente pensar, quando as crianças estão aprendendo coisas, qualquer mãe, pai, tio, avó vai lembrar que a gente repete 10, 15, 50, 100 vezes a mesma coisa, até aquela criança aprender, né? E às vezes continua repetindo, não aprendeu. Então, o mal, ele é temporário também, a gente pode associar, né? Quem aqui nunca fez alguma coisa que não tem muito orgulho, né, de que fez? Quem nunca praticou o mal, ou pelo menos a ausência do bem, né? Fez algum ato que não foi de amor, que não foi tão genuíno, que não foi com a nossa, ligado à nossa consciência espiritual, né? Então é interessante a gente pensar sobre isso, que o mal ele é temporário, assim como a vida espiritual, assim como a vida terrena, então vão ter vários processos que a gente vai passando, né? E não existe assim uma pessoa que é só mal ou só coisas boas ou só agindo bem, né? A gente tem a sombra e a gente tem o bem também. Então, se lembrar um pouquinho disso. Pensando então na vingança, muitas vezes a gente, o primeiro sentimento, a primeira sensação é de querer revidar, né? De querer machucar o outro quando a gente é machucado. Isso ele é considerado um pouco como um comportamento selvagem, né? Porque a gente ainda está nessa evolução, né? Se a gente pensar no nosso corpo como carne, se a gente pensar na evolução como animal, a gente tem muito essa ligação com a coisa material, com o terreno, com um instinto também de proteção, etc. Então, a ideia assim, é pensar, poxa, será que essa vingança vai levar a alguma coisa? Será que vai ter algo bom que vai retornar para a gente essa vingança? Ou a gente só vai estar criando aquele ciclo, né, do negativo, de mais raiva, mais sentimentos ruins, mais remorso? Então, essa vingança ela traz somente um desgaste maior, né, que daí pode sim permanecer em outras reencarnações também. Então, é só um alerta aí quando a gente pensar em revidar, né, ou alguma ação da mesma forma com que o outro fez, né? Vamos pensar aí algum exemplo bem prático, né? Vamos pensar que eu sofri bastante para conseguir um emprego. E aí eu vou treinar uma outra pessoa que acabou de chegar. E aí bom, já que eu sofri bastante, eu não vou ajudar essa outra pessoa, né? Vou deixar ela se ferrar também como eu me ferrei no início para aprender tudo. Então, simples gestos assim, né, de querer ajudar o próximo, de querer, poxa, isso foi ruim para mim, eu sei que foi ruim para mim, vamos ajudar, né? Vamos tentar trazer essa corrente do bem de propagação mesmo, não é porque a gente teve certas dificuldades que a gente precisa ir aumentar as dificuldades dos outros também, né? Mais um exemplo daí de praticar o perdão. Então, esses inimigos, essas pessoas que estão no nosso caminho, nada mais é do que a gente pode pensar como seres que estão ali para a gente praticar o perdão. Poxa, não tinha outro jeito de aprender, não? A gente pode refletir sobre isso, né? Mas fica difícil a gente aprender se não tiver certas atividades, certos exercícios no meio do caminho, né? A gente pode pensar como estudar para uma prova. Se não tiver aquela prova, será que a gente estaria estudando, se preparando e revisando conceitos e pensando em exemplos e praticando? A gente não faz isso naturalmente. Então, é um relembrar, né, da prática do perdão. Opa? Lembrar que não existe também coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. Então, sabe aquele ditado um pouco do pedra, como é que é? Água mole em pedra dura, que tanto vai até que cura? Então, às vezes é pela insistência, às vezes é por mais que a pessoa nos machuque, nos cause algum desconforto. Se a gente, ao máximo, tentar reagir com calma, com paciência, explicar, ouvir, tolerar, assim, realmente mostrando, né, o máximo que a gente pode dar ali do nosso melhor, de alguma forma a gente está influenciando essa pessoa, de alguma forma a gente está neutralizando coisas um pouco negativas ou ruins, ou de alguma forma a gente mesmo pode estar irritando essa pessoa, e aí é que vem, né, todo esse ciclo. Então, acreditar mesmo que não existe assim um mal que ele nunca vai ser vencido, né? Existe o bem em cada um de nós, existe a consciência espiritual o mais divina possível, né, em cada um de nós. Então, existe esse potencial de melhora, sim,
às vezes as pessoas não têm os melhores recursos, as melhores oportunidades, os melhores exemplos, né? E aí tem milhões de razões pelas quais a gente pode conversar e entender sobre isso. E a nossa meta, segundo o Evangelho e o Espiritismo, seria transformar, então, esse inimigo em um amigo, antes ou depois da sua morte. E aí, claro, né, às vezes fica muito utopia a gente pensar, né, no amor ao inimigo, no amor ao próximo desconhecido, ou de se tornar amigo, tá brincando comigo, né? Aquela pessoa que me irrita todo dia, eu vou criar uma amizade, assim, do nada. Mas pelo menos a gente pode criar outras situações, outras ações que a gente pode ter no sentido de pelo menos neutralizar, né, algumas coisas negativas. A gente vai falar mais sobre isso no final, mas tem outras ações que não precisa ser automaticamente, né, da inimizade para amizade, a gente não passa assim. Existe um processo aí, mas a gente pode pelo menos dar o nosso melhor, né, neutralizar algumas coisas mais ruins que vêm sim da gente. É comum a gente colocar muita culpa no outro, né? A gente olhar muito o que o outro fez, mas espera aí, o que eu estou fazendo? Como é que eu estou melhorando essa relação? Será que eu tentei falar as coisas de forma diferente? Eu tentei modificar o tom da minha voz? Eu tentei agir com o meu body language, com a minha composição corporal, de gestos, etc. Será que eu abordei, né, algo de forma diferente? Possivelmente não, e aí as mesmas coisas se repetem também. O que mais? Eu trouxe aqui um conceito do livro Emoções que Curam, porque a raiva é uma das emoções mais comuns que a gente tem, né? E que está mais associada a esse processo de vingança, de querer realmente o mal do outro também. E aí, eu sei que o tema é inimigos desencarnados, mas vamos pensar que as encarnações passadas eu não tenho muito como mudar, né? O dia de ontem já foi. Eu posso fazer o agora, e o agora está bem relacionado com encarnados, também tem relacionado com desencarnados, obviamente, mas agindo um pouco mais no bem, tentando melhorar a minha relação com seres inimigos encarnados aqui, também ajuda a afastar pessoas, espíritos, desculpa, desencarnados que podem estar tentando causar um pouquinho mais de desconforto ou nos levando um pouquinho mais num caminho que é mais de sombra, que não é de luz. Então, a raiva, se a gente pensar, ela é uma emoção bem mobilizadora. Ela mobiliza uns sentimentos bem fortes, bem é, característicos, né, no nosso corpo. É um instinto de conservação de perigo. Ao longo da evolução isso justificou muito bem, mas a gente pode pensar nela como uma função terapêutica. Então, quando essa raiva vem, essa energia forte vem, o que a gente tem que tentar buscar? Não é o caminho da agressividade, né, da violência, não é assim direto. A ideia é a gente pensar um pouco em usar essa energia como um processo de realmente criatividade. Como é que eu posso modificar, né, escolhas, adotar atitudes que nos adaptem diante dessas agressões, diante de desafios, diante de riscos. Então, essa raiva nos convida a pensar: opa, isso está desconfortável, de que forma que eu posso melhorar isso? De que forma que eu posso mudar? Então, essa energia é para a gente usar como fonte de criação, para desenvolver soluções mais inteligentes. Isso acontece de forma educativa, isso é tentar praticar, lembrar, vigiar, né, os nossos pensamentos, as nossas ações e realmente treinar. Então, a gente tem uma educação muito intelectual, né, desde que a gente nasce, mas a gente não tem uma educação emocional, a gente não aprende muito bem o que fazer com os sentimentos, a gente às vezes não sabe nem nomear os sentimentos, né? Se vocês conversarem com crianças hoje em dia, várias delas já começam a aprender na escola o que elas estão sentindo. Se é vergonha, se é raiva, se é sensação de estar perdido, de estar presente, ausente, enfim. Nós, vindo assim de uma geração um pouquinho diferente, né? Em casa, eu não lembro assim de estar conversando sobre sentimentos, por exemplo, com a minha família, né? Talvez várias outras pessoas que estão aqui tiveram uma educação diferente da minha, mas a gente às vezes focava mais na ação, no resultado, no objetivo, mas não muito no. E aí, que sentimento é esse? O que a gente faz? Isso é importante porque é a partir daí que a gente realmente trabalha na reforma íntima e muda esse ciclo de vingança e inimigos, né?
Então, lembrar que não é preciso apagar o bem com o mal, aceitar com humildade e tentar rebaixar o nosso orgulho. Então, várias vezes a gente pode pensar naquele relacionamento mais difícil, de que a última palavra tem que ser a nossa, de que eu tô certo, o outro tá errado, de que, poxa, quer falar comigo? Eu tenho, sei lá, 20 anos de experiência nessa área, tu realmente quer duvidar disso que eu tô... Né? Isso mexe muito, essa sensação, esses exemplos, desculpa, mexe muito com o nosso orgulho, né? De que, de alguma forma, a gente deveria estar ou ser superior ao outro, ou de que a gente sabe mais, ou de que a gente tem mais experiência, ou de que o nosso jeito está certo. Então, pensar assim num contexto de que se está mexendo um pouquinho com o nosso ego, com o nosso orgulho, é aí que a gente tem que olhar para dentro também e ver o que a gente pode melhorar na gente. Evitar duelo, então, claro que o livro traz exemplos um pouco mais, né, de várias décadas passadas, mas se pensar o quanto de guerra se fazia antigamente, que agora a gente não tem esse mesmo número, graças a Deus, ainda tem aí alguns conflitos acontecendo, mas o duelo, ele era muito assim, pô, não concordou comigo? Vamos lá, vamos resolver isso lá fora. E era muito para reforçar essa questão do orgulho, né? Essa questão do, ou se é homem eu sou macho, essa questão de eu predomino, eu tenho força maior aqui. E é isso realmente é o que a gente tem que evitar, isso que está mais relacionado aos processos selvagens, né, e animal. A gente vai literalmente contra isso, a gente vai mais na questão de apaziguar, de ter benevolência, de agir com amor, agir com afeto. Achei interessante compartilhar essa mensagem porque faz muito sentido para mim. Por que isso? Porque é melhor ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que cometê-la, ser enganado do que enganar, arruinado do que arruinar. Se vocês se lembrarem aqui e agora de algum momento que vocês machucaram alguém, de que vocês feriram, que vocês cometeram uma injustiça, que vocês enganaram, mentiram alguém, eu tenho certeza que vocês vão se lembrar de uma dorzinha, de um desconforto, de um fiz, né, algo que eu não estou orgulhoso, né, que realmente não foi legal. E essa é uma sensação muito ruim. E aqui essa mensagem só traz de que é pior, né, na verdade, se a gente fizer isso com o outro, do que se a gente receber. Né? Se a gente receber, a gente trabalha o perdão, a gente pensa em coisas boas, a gente segue junto, né? Segue a vida. Mas quando a gente fere, dói mais. Então, tentar lembrar, né, dessa mensagem. E ter fé na vida futura e na justiça de Deus. Se a gente realmente tem fé, se a gente raciocina diante disso, a gente tem que acreditar realmente num futuro melhor, numa justiça que não está nas nossas mãos, né? A justiça, ela não é nossa. Nós não somos os juízes desse mundo. Então, qual que é a mensagem principal, né? De olhar para frente. Quanto mais a gente se elevar pelo pensamento acima da vida material, menos a gente vai ser atingido pelas coisas na Terra. Então, lembrar daquela linha do tempo, poxa, a gente tem tantas outras coisas para agregar, para aprender, para melhorar. Então, a imagem, ela é realmente muito maior, né? Do que o que está acontecendo somente aqui. Vários desses processos, se a gente for pensar de inimigos, né, de influências negativas, não podem não ter acontecido realmente nessa vida, né? Podem ter acontecido de outras vidas anteriores e como é que a gente vai entender isso? Como é que a gente vai poder falar, não, mas eu não mereço isso. Ah, não, isso não está certo. Poxa, a gente não sabe todas as outras encarnações, a gente não sabe o que a gente fez nas outras vidas. Então, fica difícil, né? A gente só nos colocar no papel do bom e do bem e não pensar no que a gente já pode ter feito aí. Então, uma mensagem para entender o porquê, né, desses inimigos encarnados pode ser pode ser resumido dessa forma. Podemos assim ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam a sua maldade pelas obsessões e subjugações às quais tantas pessoas estão sujeitas e que são algumas das várias provas da vida, contribuindo para o adiantamento do homem no globo terrestre, e que por isso devem aceitá-las com resignação e como consequência da natureza interior do nosso planeta. Então, aí só acho que dois pontos importantes, né?
Somos todos carinhas do mesmo saco. Tá todo mundo aqui na Terra. Então não tem superior, não tem inferior, não tem eu sou melhor, eu sou pior. Ah, não, mas aquilo ali eu já aprendi. Mas tem tantas outras coisas que a gente não aprendeu. Então vamos tentar, né? Estamos no mesmo planeta e estamos na mesma escala de evolução. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Há uma linha bem tênue aí, né? De evolução. A segunda mensagem é que a gente precisa dessas maldades para poder realmente evoluir. Não existe outras formas que às vezes causador, às vezes não causador, depende de como a gente reage, né, a essas provas da vida, mas que se não houvessem essas maldades, esses atos de desamor, a gente não evoluiria, a gente não aprenderia, a gente não exercitaria a paciência, né? O afeto, o amor e vários outros sentimentos e coisas que a gente tem que aprender. Então, a ideia é a gente ter indulgência e benevolência para com os inimigos encarnados e desencarnados. Então, sobre isso, só pensando mais na conexão, né, de encarnado para desencarnado, que a gente tem que pensar, ter mais cuidado com o nosso pensamento. Então, o pensamento, sim, é energia, tem várias ligações aí na física quântica que explica melhor. E é a partir do pensamento que a gente se conecta, né, com os espíritos desencarnados. Encarnados também, mas vamos pensar de inimigos desencarnados, né? Então, a nossa mente, nosso corpo mental tem ação diante dos nossos fluidos, e isso está ligado, nossa mente estaria ligada à nossa vontade, então, nossos desejos, nossos sentimentos, isso vai variar de acordo com a intensidade. Mas a gente tem a capacidade de alterar esses fluidos, e essa alteração pode ser, né, esses sentimentos, vontades, pode ser temporária ou permanente. Então, a gente tem influência diante de outros espíritos e a gente tem a nossa influência própria. Então, o espírito modifica os fluidos ao saber da sua vontade, com possibilidades intermináveis dentro da sua capacidade evolutiva. Então, a gente é responsável pelos nossos pensamentos, assim como a gente é responsável pelos nossos filhos, pelos nossos relacionamentos. Então, é muito importante os pensamentos que a gente está cultivando, o que a gente realmente está passando na nossa cabeça, para a gente se conectar ou não e mudar ou não os fluidos do nosso corpo. Então, qual que é a ideia? A gente buscar uma harmonia na nossa mente. Saúde, paz, compreensão, fraternidade. Obviamente, a gente não vive num platô, né? Então, não existe essa coisa de, sempre positivo, paz, amor, fraternidade, o tempo todo. Não, mas é importante a gente vigiar, né? Então, quando a gente já está sentindo que está vindo um pensamento mais baixo, poxa, eu estou meio irritado, estou com vontade de buzinar, reclamar para o outro, alterar o tom de voz, opa, é só um alerta, vamos voltar? Dá para acalmar um pouco, respirar fundo? Dá para pensar coisas boas? E a gente daí muda, né, o pensamento. Então, a gente pode se livrar dessas influências negativas que vão vir de espíritos desencarnados? Então, não vou ler literalmente aqui, mas a resposta é sim, porque é essa questão do pensamento, né? Essa questão da atração que a gente tem. Os nossos desejos vão chamar esses espíritos e os nossos pensamentos vão atrair também. Então, a gente atrai ou a gente repele. E pode ser abandonado, né? Essas influências? Sim. Se eles não acharem uma conexão com a gente, eles vão embora. Vou pro próximo aí que está sofrendo, vou, né, me atrair naquele lá. Então, lembrando, né, de que, de novo, não é branco e preto, não é mal e ruim, né? A gente tem aí vários tons de cinzas nessas escalas, né? De perfeição, de adiantamento ou não. Mas é de realmente lembrar de nos vigiarmos. O que a gente pode fazer, então, se a gente está exposto a certos relacionamentos que são difíceis e isso acaba nos trazendo, né, mais emoções ruins, mais emoções negativas? A gente pode se reforçar, nos munir de paciência, de tolerância, de uma disposição de auxílio e perdão, lembrando que cada um de nós já passamos por várias situações difíceis e negativas, então, se a gente puder ter um pouquinho de empatia, de um pouquinho de olhar o próximo com mais amor, e não fazer aos outros o que não gostariam que fizessem com você. Eu tenho certeza que essa frase a gente já ouviu algumas vezes, né? E a gente poderia resumir as nossas ações na vida com essa frase, né? Se a gente não gostaria de ser tratado de certa forma, de receber certas falas, certas críticas, certos argumentos, fica claro que não é dessa forma com que a gente deveria agir, né?
aí alcançar isso é com a prática. É todo dia tentar lembrar aí de algumas mensagens que a gente trabalha nas segundas à noite, tentar ler o Evangelho em casa e relembrar de algumas mensagens de amor. Em resumo, é ter o amor ao próximo. Então, alguns recursos terapêuticos que eu queria dividir com vocês, já acabou o tempo. Então, o pensamento cria ideia, né? E essa ideia vai levar à ação. A ação repetida cria os hábitos. Então, é dessa forma que a gente tem que pensar. Se a gente continua pensando daquela forma, é a ideia, vai repetir como ação e vai levar a hábitos se a gente fica repetindo essas ações, né? Então, é dessa forma com que a gente transforma, modifica, melhora os nossos hábitos. Então, tentar ter mais pensamentos e ações positivas. Prece, por que não, né? Colocar essas pessoas que a gente não tem tanta afinidade, tentar pensar na neutralidade, se não dá para amar, se não dá para desejar o bem, pô, Deus me ajuda aí a neutralizar, me ajuda aí a não desejar o mal. Já é um começo. Trabalhar a nossa reforma íntima, como eu falei anteriormente, uma reeducação mental para a gente valorizar mais o bem, né, e agir no bem. Meditação ajuda bastante, aí é critério de cada um achar coisas no dia a dia que façam sentido, né, para cada um de vocês. Mas meditação ajuda a acalmar, ajuda a estarmos mais conectados com a nossa consciência, com o plano espiritual também, mas depende de cada um. Pensar que algumas ações, né? Será que isso me pertence? Será que interessa? Será que dá para deixar aí? Quantas vezes alguém não está irritado e desconta na gente? Isso não tem a ver com a gente, tem a ver com o outro, tem a ver com vários problemas que o outro está passando. Dá para, né? A gente chama em inglês o let it go, deixar aí mesmo, e lembrar que a gente tem o livre-arbítrio. Então, muitas vezes, de novo, a gente se coloca como vítima, mas a gente tem o livre-arbítrio, a gente pode decidir ou não estar naquela situação. A gente pode decidir ou não como a gente vai reagir, né, a determinadas situações da vida. Então, eu vou deixar só um exercício para casa. Gostaria que vocês pensassem em alguma pessoa que vocês não têm tanta afinidade, ok? Não precisa ser inimigo. Vamos pensar que todos seres cristãos, né? A gente tem muito amor pela vida. A gente não tem inimigos, tem pessoas que, né, tem um pouquinho de não simpatiza muito. Pense nessas pessoas. Eu gostaria que vocês pensassem o que de bom que vocês conseguem ver nelas. Quais as qualidades que ela tem. Porque não é tudo ruim, não é só, né, sombra. Essa pessoa tem várias qualidades. E a partir daí a gente se conecta, né? Mais na empatia. Então, a mensagem final na noite de hoje é que a espiritualidade ela não é sobre chegar mais alto, ela é sobre chegar mais próximo de si mesmo. Tá bom? Espero que não tenha sido muito confusa a noite de hoje. Espero que vocês tenham gostado da mensagem. E estamos sempre abertos para feedback. E vamos orar. Gostaria que vocês fechassem os olhos, começassem a tranquilizar o corpo, acalmassem um pouquinho o coração de vocês, permanecessem em silêncio, por favor. E respirando fundo, imaginando que esse ar que está entrando está limpando o nosso corpo, o ar que está saindo está tirando a negatividade, as sensações ruins, tudo que não nos pertence. Vamos agradecendo por todos nós estarmos aqui, encarnados e desencarnados, querendo ouvir uma palavra de amor, querendo aprender, evoluir, melhorar. Vamos agradecendo por termos saúde, termos recursos, termos amigos, famílias. Nos sintonizando aí uma energia do livro de encarnados e desencarnados. Pensando numa luz violeta saindo de cada coração que está aqui e sendo enviada para cada pessoa que está em necessidade, que está com dificuldade, que esteja com dor, qualquer processo que precise de ajuda, que precise de amor. Estamos agradecendo pela fluidificação da água,
pela equipe espiritual que aqui está presente, que nos ajuda cada segunda-feira. Vamos solicitar aqui que essa energia de hoje, que essas sensações possam permanecer durante a semana, que a gente consiga se lembrar do amor ao próximo e de agir no amor. Graças a Deus.